Salve, salve, galera do Sulacap News e a você que nos acompanha nessa noite, dia 22 de dezembro, 19 horas em ponto, horário de Brasília. Sejam bem-vindos e a gente começa mais uma live aqui na página e uma live muito especial. O jiu-jitsu brasileiro, Brazilian Jiu-Jitsu, abriu portas para uma profissão bem valorizada, principalmente no mundo árabe. O pioneiro desse investimento foi Abu Dhabi. O Brasil exportou professores para mudar o patamar do jiu-jitsu na vida desses professores. Porém, nem todos os profissionais tiveram uma conduta para lá de adequada e não podem até nem mais entrar lá no mundo árabe. O jiu-jitsu virou febre para os árabes, mas nem todos os países da Ásia e do Oriente Médio concordam com o sistema educacional do jiu-jitsu escolar de Abu Dhabi. Alguns países estão questionando a prioridade do jiu-jitsu desportivo na grade escolar, deixando de lado a parte de defesa pessoal e disciplina da famosa arte suave. Importante ressaltar que aqui no Rio existe um projeto voltado para escolas municipais, uma iniciativa do vereador Marcelo Arar, que também é faixa preta de jiu-jitsu. A Escola de Lutas, lançada em outubro do ano passado, tem levado práticas de lutas marciais para alunos das escolas municipais. Boxe, Muay Thai, Jiu-Jitsu e Capoeira são algumas das modalidades oferecidas nas 1.000 unidades atendidas pelo projeto. Devido à pandemia, provocou o fechamento das escolas, teve que ser suspenso, mas, segundo a prefeitura me falou, vai voltar a acontecer. A gente ia ter o Marcelo Arar, o vereador, consegui falar com o vereador, mas ele estava com a agenda cheia, então não pôde participar da nossa live. Era uma surpresa, tanto que a gente nem tinha divulgado. Mas a gente vai tocar com o time que a gente veio, né? Então, hoje, a gente tem um time dos melhores profissionais da área de jiu-jitsu. Só tem faixa preta e não vou chamar ninguém de professor, porque todo mundo está para lá de professor, né? Então, para vocês terem ideia, aqui, para um debate sobre esse tema, vamos ver quem são os nossos convidados. Como deve ser o jiu-jitsu dentro das escolas? Vamos conhecer nossos debatedores? Ele trabalha na Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro, é fundador da equipe DDR Jiu-Jitsu e está aqui para passar um pouco da experiência dele. Boas-vindas, Juarez. Fala, Juarez. Olá, boa noite, um prazer danado estar aqui com vocês, compartilhando um bocadinho da experiência, com grandes amigos, né, Júnior Madruga e Elvésio Pena, que é uma lenda no nosso esporte, então espero poder acrescentar aí um pouquinho. Elvésio Pena, é verdade, da equipe Carlson Gracie, atleta de competição. Boas-vindas, Elvésio Pena. Obrigado, um prazer estar aqui, todos vocês, mestre Juarez, mestre Júnior Madruga, para falar de um assunto tão importante e tão atual, né? E principalmente no mundo árabe, que abraçou o jiu-jitsu brasileiro e que deu oportunidade para inúmeros profissionais. É verdade, o Brasil exportando muito talento para variar, né? Bem, o Elvésio e o Juarez já disseram que é o nosso último convidado, não é à toa que ele tem o mesmo sobrenome. Trabalha na inclusão social pelo esporte, MMA Coach. Cara importante, viu? Em Abu Dhabi. O sobrenome dele nem é à toa, não, é meu irmão mesmo. Fala aí, Júlio, boas-vindas. Valeu, Alexandre, legal. Esse aí é o Alexandre Madruga, mais conhecido como meu irmão. E é um jornalista já acostumado a fazer esse tipo de mediação, achei sensacional. Segunda live que a gente faz junto, né? Fizemos uma justamente sobre inclusão social. E lógico, né? Então, é uma honra estar tanto com o Elvésio como com o Juarez, que são dois caras que têm meu total respeito e total admiração e que já fizeram muito, principalmente na parte de exemplo para o jiu-jitsu. Então, eu acho que são convidados perfeitos para chegar e falar nessa parte educacional do jiu-jitsu, né? Eu acho que eu tenho um pouquinho da prática, mas esses caras estão há muito mais tempo que eu na estrada e acho que tem muito mais bagagem até do que eu. Bem, a gente tem mais um convidado que está ocupado, tem a agenda meio complicada, pode ser que ele chegue a qualquer momento, que é o Sérgio Miranda, é árbitro da IBJJF e da equipe GF Team. Então, assim, ele, se conseguir lá se desocupar, ele entra e vai participar junto com a gente. Por enquanto, a gente toca com o time que a gente tem aqui. Bem, essencialmente o que a gente está fazendo é discutir
o jiu-jitsu dentro das escolas. Era essa a proposta do debate, e principalmente a gente falando com atletas e professores, é tentar entender se esse jiu-jitsu que está dentro das escolas, ou seja, que seria, em teoria, um jiu-jitsu acadêmico, estudantil, seja lá qual for o termo que se ele está sendo bem utilizado e se tem o benefício que está esperado. Já é alguma coisa que vocês, em academias, já convivem muito bem. Mas como é esse cenário dentro das escolas? Né? Quais são esses benefícios do jiu-jitsu dentro das unidades escolares? Comecei pelo Juarez, começo de novo pelo Juarez. Juarez, que benefícios são esses? O jiu-jitsu dentro do ambiente escolar é algo positivo? Sim, é altamente positivo. O jiu-jitsu tem inúmeros benefícios, né? Como comprometimento, como disciplina, como tudo, né? O comprometimento dos atletas que até melhoram nas notas escolares, né? Só que o jiu-jitsu, como qualquer outra coisa, nós precisamos preparar melhor o nosso corpo docente. O nosso corpo docente eu ainda acho muito fraco, porque como vocês citaram, né, que lá em Abu Dhabi, né, apanhou muitos faixas pretas, né, convocou muitos faixas pretas, mas uma grande maioria de faixas pretas que foram no início, eles nem davam aula. Teve gente que pegou a faixa preta e foi para lá para dar aula. Então, quer dizer, a experiência, a vivência de tatame, eles tinham muito como vivência de tatame como atleta, né, como lutador. E a gente precisava se preocupar um pouquinho mais na formação dos professores, ter uma metodologia adequada, né, visando incorporar todos os benefícios. Inclusive, a gente tem situações de crianças especiais que a gente faz inclusão, a gente tem condições de atletas, né, garotos que são gordinhos, que tem vergonha, que a gente inclui ele no nosso grupo. Então, quer dizer, a gente tem muitos benefícios do jiu-jitsu, mas que eu me preocuparia muito, muito mesmo, com a formação dos nossos professores, para que a gente possa dar um conteúdo de mais qualidade, né, para que os atletas consigam aproveitar melhor e tirar mais proveitos, né, do nosso esporte num todo. Elvete, é a mesma posição tua, tem essa visão também? Você, como competidor, deve ter uma visão bem particular disso, né? Não, com certeza, né? O mestre Juarez falou muito bem. O jiu-jitsu traz inúmeros benefícios, né? E a escola é o ambiente correto na formação, né? Na formação de valores, e valores esses que podem incluir diversos fatores, né? A questão da disciplina, muito bem colocada pelo mestre Juarez, uma questão muito importante, e a gente vai ter diversos tipos de crianças e adolescentes na escola. Aquele que é mais extrovertido, que às vezes até quer se impor, e o jiu-jitsu pode trazer o controle da forma correta para essa criança, para esse adolescente. Existe o adolescente mais tímido, aquele que sofre bullying, e você pode trabalhar a confiança. E com a ferramenta do jiu-jitsu é muito interessante como a gente consegue justamente trabalhar esses conceitos e trazer um respeito dentre todos, né? Eu acho que a célula máter da nossa sociedade é o respeito. Então, você respeitar e se fazer respeitado. O jiu-jitsu pode ser muito importante nesse... Pode ser, não. Com certeza assim como outros esportes, mas o jiu-jitsu como arte marcial traz realmente, fundamentalmente, isso. Perdão, eu zerei aqui para não atrapalhar vocês. O Júnior já tem uma experiência já trabalhando também com jovens, talvez tenha também uma mesma visão de perspectiva sobre isso. Teve em Abu Dhabi muito recentemente, então tem mais do que experiência para contar, hein? E aí, Júnior? Então, concordo plenamente com tudo que foi falado, né? O mestre Juarez classificou muito bem essa situação de o início de Abu Dhabi, parecia que era um desespero de tocar logo um projeto, e aí eu acho que a hora de selecionar professores, eu acho que ficou meio falho, né? Eu não passei exatamente pela parte escolar de Abu Dhabi, né? Mas eu rodei pelo UFC ali dos Emirados e do Golfo Pérsico, e
eu acho assim, o jiu-jitsu na escola, eu não vou achar que ele é melhor que qualquer outro esporte. Para mim, eu dou valor a todo esporte. O esporte é uma maneira de socializar, né, as crianças, ainda mais essas crianças com mais dificuldade de déficit de atenção, as crianças devido a bullying e outras situações, né? Então, eu acho que não é só o jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu vem de uma coisa a mais que os outros esportes, na minha humilde opinião, né? O jiu-jitsu vem de autoconfiança, né, cara? O jiu-jitsu já tem experiências com crianças, trabalho agora com inclusão social, trabalho com pessoas com deficiência, e o jiu-jitsu trabalha exatamente isso. E essa parte educacional, essa parte de trabalhar a autoconfiança, ela é muito importante. Eu canso de falar isso. Ela não é importante só na situação de luta, né? Você vai levar ela para a vida toda. Você vai fazer com que aquela criança futuramente tenha confiança num vestibular, tenha confiança numa entrevista de emprego. E essa confiança do jiu-jitsu, às vezes, é até confundida, né, com a marra, né? Apesar que às vezes existe a marra mesmo, né? Mas eu acho que esse ponto, a autoconfiança, o jiu-jitsu oferece a mais do que outros esportes, né? E sobre Abu Dhabi, eu acho que falhou sim, mas falhou tentando acertar, né? Falhou tentando acertar, e na verdade a gente tem que culpar esses professores, e esses professores que mandaram aqueles que não estavam capacitados para representar lá. Então, mas eu acho que agora, nesse momento, eu creio que os árabes eles estão aprendendo o que eles têm que aprender, e acredito que futuramente nem vai ser mais essa porta tão aberta para os brasileiros, não. Eu acho que eles vão começar a filtrar tudo e absorver tudo que eles têm que absorver para poder eles mesmos, né, assumirem esse papel, né? Ô, Júnior, importante ver essa diferenciação, e eu queria que você já explicasse para a gente essa diferenciação que faz do old school e do jiu-jitsu moderno, que parece que é um pouco mais focado para desportivo. Quais são essas diferenças, qualidades e não qualidades? Então, vamos lá. Já tiveram muitas discussões sobre isso, né? Sobre old school e sobre o jiu-jitsu moderno. Na minha opinião, os dois são válidos, os dois pertencem à arte suave. Para mim, na minha opinião, o trabalho perfeito seria mesclar isso, era você trabalhar tudo. O grande problema do jiu-jitsu moderno é que vários professores deixaram de dar a defesa pessoal, deixaram de trabalhar um pouco essa parte disciplinar, pensando no atleta apenas como competidor, né? E aí lá na frente, quando esse atleta ele tem que mostrar a sua sabedoria da parte de ensino, às vezes ele é falho nisso, né? Um exemplo disso foi um grande atleta aí mundial, não vou citar o nome, né, do meu amigo, mas ele estava numa aula, né, de adulto, e aí nisso ele perguntou para um cara, pô, aprendi uma queda que pega assim, pega assado, pega aqui na gola e torce e tal. E eu uso com as crianças muito o termo do judô, né, iri, sodê, obi, eu sempre usei muito, que já deixa uma porta aberta também em relação ao judô, né, ainda mais por ser um esporte olímpico. Então eu trabalho muito essa mesclagem do jiu-jitsu e do judô. E aí uma criança minha de 5 anos, olhou para o faixa preta e falou assim, o nome dessa queda é Morote Seoi. E aí o cara não acreditou, aí foi me perguntar, e eu falei, ele tá certo, é Morote Seoi e tal. E aí o cara ficou assim sem graça, chamou o garoto e tal. Então, essa parte educacional, né, às vezes a gente tem um atleta faixa marrom e a gente quer explicar para ele pegar a preta, ele precisa estar com essa parte educativa, né, de poder ensinar, cara. Eu não posso, pelo menos na minha humilde opinião, eu não posso graduar um cara faixa preta em que ele vai chegar e vai falar, não, essa queda aqui é uma queda. Você bota a mão aqui, segura ali, derruba o cara assim, e não existe nome, a técnica não existe nome. Então, na minha humilde opinião, para o cara ser faixa preta, para ele poder ser um professor, ele tem que passar a parte teórica, defesa pessoal, e tá com toda essa didática em cima, né, cara, bem adequada, para ele poder seguir o teu trabalho, né? Pelo menos é a minha opinião. E você, Juarez, o que tu pensa? Mesma coisa?
Eu vejo assim, tem algumas coisas que eu vou pontuar, né? Eu tenho vários alunos lá em Abu Dhabi, né? Eu tinha o José Júnior, que era um dos responsáveis lá para Abu Dhabi, foi um dos meus primeiros atletas que foram lá para Abu Dhabi, né? Era aquele menino que não falava, nem falar falava, né? A primeira vez que eu dei um microfone na mão dele, ele não falava e se tornou o administrador daquilo lá. Aí eu fiz uma live com ele no período da Ô, pandemia Juarez, e só ele assim, o José Júnior é o Júnior Madruga, né? Não, é o outro. não, Ah, então tá. não, Então é só José pra gente. Júnior, É só né? pra. Lá em Abu Dhabi ele é conhecido como cientista, né? Aí o Elvésio conhece ele, o Júnior Madruga, né? Mas aí eu fiz uma live com ele e ele falou para mim que o objetivo do jiu-jitsu escolar em Abu Dhabi foi alcançado. Ele foi alcançado porque as crianças tinham muita dificuldade de interagir um com o outro devido à cultura deles. As meninas, foi um tabu para deixar as meninas treinar, porque as meninas, e não só as meninas, como os meninos também, tinham muita dificuldade de abrir a perna, porque aquelas roupas que eles usam limita o tamanho da passada que a pessoa tem. E aquilo foi feito a vida toda. Então, quer dizer, o projeto de jiu-jitsu nas escolas de Abu Dhabi, ele alcançou o objetivo dele. Só que, como o projeto é muito voltado para a competição, então, quer dizer, pegaram as crianças e jogaram tudo para a competição. Mas o trabalho que era feito e que é feito não é trabalho de competição. Então, quer dizer, tem uma série de diferenças e coisas. Tu falou do old school e da nova escola, né? A gente vê assim, eu, o Júnior Madruga, o Vécio que está aqui, nós somos daquela época que a gente fazia muita taparia, fazia muita defesa pessoal, fazia muito, né? Só que o jiu-jitsu se popularizou de uma forma, e a forma que os professores viram de ganhar dinheiro, a grande maioria, foi o jiu-jitsu de competição. Então, automaticamente, esse fundamento básico de defesa pessoal, de conhecimento técnico, né, de valores do jiu-jitsu, eles foram perdidos. Eles foram perdidos porque a necessidade da pessoa se manter financeiramente fez com que a pessoa deixasse um pouco de lado a prática da defesa pessoal, o desarmar uma pessoa com a faca, com um revólver, com a garrafada, e assim por diante, inúmeras situações que, infelizmente, foi deixado um pouquinho de lado. Mas, assim, nós ainda temos esse conhecimento, nós temos a obrigação de ir botando esse pouquinho que a gente tem de conhecimento para que ele vá se perpetuar ou não. Então, quer dizer, eu procuro sempre fazer a minha parte, sempre dar minha linha de defesa pessoal, uma vez, mas também não pode ser maçante, justamente por causa disso, que a gente não quer perder aluno. Então, quer dizer, o equilíbrio, ele tem que estar muito bem focado para a gente não se perder. Ok? Desafios, hein? São desafios. São desafios. Eu queria ter a visão do Elvésio, O Elvésio é competidor, né? Então, assim, como é que é a tua visão disso, Elvésio? Porque você tem duas frentes extremamente distintas, em algum momento elas interagem, obviamente, mas o cuidado com cada uma é bem diferente, né? Eu acho que você acabou de falar muito bem. Assim, em algum momento elas interagem, porque você não é possível. A gente, quando começa a dar aula e dar aula em escola, a gente começa a dar aula sempre no sentido educacional, com uma metodologia bem direcionada, para que a gente possa trabalhar de forma progressiva, respeitando esses princípios todos dos ensinos. E aí a gente tem a parte de defesa pessoal do jiu-jitsu, a temijitsu e tudo isso mais. Mas, com o tempo, a gente acaba tendo um olhar especial para aquele aluno que se destaca, que tem uma facilidade maior e, às vezes, nem só uma facilidade maior, mas que tem um interesse maior por se desenvolver dentro da arte.
e a gente acaba direcionando. Esse aluno pode servir também como um exemplo de superação para os colegas, um exemplo de busca por objetivos, e você ter um atleta na equipe ou um grupo até maior que vão para essa parte competitiva, isso também é um exemplo de valor, entendeu? Do valor, porque você, para conseguir alcançar isso, você consegue com disciplina. Disciplina você transfere para todas as áreas da vida. Você consegue com superação. Superação você vai necessitar em todas as áreas da tua vida. Então, de uma forma ou de outra, essa interação é que é muito interessante, né? E que, como o mestre Juarez falou, eles alcançaram o objetivo em muitos sentidos, por todas essas questões culturais muito bem colocadas. Então, em determinado momento, os professores provavelmente viram a possibilidade de que alguns galgassem esse patamar e chegassem a esse lado competitivo também. De forma que eu acho que um não anula o outro, e muito pelo contrário, pode até ajudar, desde que a gente respeite e justamente coloque todos numa mesma comunhão, no mesmo objetivo, vamos dizer assim, que os alunos que não tiverem tanta facilidade tenham também toda a atenção e que possam estar se sentindo valorizados, como o Júnior Madruga falou, da autoconfiança, do fortalecimento da autoestima, né? Deles se sentirem também como parte daquele todo. E dessa forma, o jiu-jitsu realmente é uma ferramenta fantástica no sentido educativo. Eu vou aproveitar o Juarez e já aproveitar que o Juarez está falando sobre isso e a importância do sistema de graduação oficial que a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu tem. E aí a gente volta a falar de relatos de professores que não têm tanta competência, não adquire tanta competência para trabalhar com a parte educacional. O que tu pensa disso? Essa dificuldade está lá no sistema de graduação, está no aluno que acabou formado? Onde é que está o erro, se é que ele existe? Você mesmo, Juarez, pode ir. Estamos com o áudio ainda? Oi, alguém estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo aí? Estão ouvindo? Tá chovendo muito aqui na zona oeste do Rio. Acho que a gente teve uma queda momentânea do sinal, ainda bem que a gente não derrubou. Quero aproveitar o Juarez, é o que eu ia perguntar, Juarez, acabou que a gente sumiu aqui do sinal. A gente se preocupa muito com a formação do profissional do jiu-jitsu. E aí tem muito relato de que a graduação oficial de formação da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, ela parece que não prepara também os profissionais para lidar com esse sistema educacional, direto com as escolas. Isso acontece, se acontece é culpa da confederação ou se acontece é culpa do aluno. Se acontece, qual é o caminho para se corrigir isso, Juarez? Eu não vejo que existe erro nisso, não. O que eu vejo é que muitos professores, muitas equipes despreparadas, não tem uma metodologia própria. O que seria uma metodologia própria? Quando a gente vai matricular nosso filho num curso de inglês, a gente quer saber o quê? Quantos anos são, quando é que ele se forma, qual é o valor da mensalidade. No jiu-jitsu, a grande maioria de academias não tem esse programa. Não existe um programa para que a pessoa saiba. Então fica a bel prazer do professor. O atleta não sabe o que ele precisa fazer, ele não tem as metas, ele não tem o caminho para ele chegar na próxima graduação. E a CBJJ, por outro lado, ela fez uma cartilha orientando, ela não é obrigatória, é uma forma de orientação para que a pessoa comece a pensar sobre isso. Por quê? A gente vê assim, e a gente escuta muitos relatos, né, que o cara tem 5 anos na faixa azul, tem 10 anos de faixa azul, outro que tem 7 anos de faixa roxa, e é por aí em diante. Por quê? Esse atleta está desmotivado.
esse atleta não tem objetivo de alcançar o próximo degrau. Então, quer dizer, a metodologia é fundamental para que o aluno saiba, né? Eu cheguei hoje, eu sou faixa branca, né? Eu preciso saber, eu preciso ter essa orientação, eu tenho que ter o meu programa de quando eu vou pegar meu primeiro grau. E depois, quando eu vou pegar meu segundo grau, e depois o terceiro, o quarto, e assim sucessivamente até eu chegar na faixa preta. Porque senão a pessoa desanima. Então, eu volto à mesma expectativa. Eu acho que nós precisamos formação de professores. Os professores têm que ser mais bem formados, porque o jiu-jitsu atual, né, a grande maioria, claro que não são todos, né, que hoje já está bem mais coisa, mas a grande maioria são pessoas que chegaram à faixa preta e de uma hora para outra, sem se preparar, sem fazer curso nenhum de nada, ele passou a ser professor, né? Pelo puro bel prazer, não fez uma didática de ensino, uma pedagogia, tantas e tantas outras coisas que tem, a postura do professor, que não é só dentro do tatame, o professor ele tem que ter uma postura também fora do tatame. Então, eu vejo por aí, eu acho que a grande parte, a grande maioria das academias, né, elas não têm esse programa de graduação. Aí, quando não tem esse programa de graduação, aí fica se reclamando, fica porque a pessoa não sabe. Então, eu acho que deveria ser implantado, sim. A pessoa precisa saber eu preciso saber aonde eu estou e aonde eu quero estar e qual o caminho que eu tenho que percorrer. Eu tendo esse passo a passo, fica muito mais fácil. Agora, sem esse passo a passo, é loteria. Aí a gente vê muitos atletas parando, muitos atletas chegando na faixa azul, desiste e só volta 10 anos depois, e assim sucessivamente. Não sei se os amigos aí concordam comigo, mas essa é a minha visão. Eu vou deixar o Júnior por último, que eu sei que o Júnior tem para agregar a beça de informação sobre isso, mas eu quero ouvir o Elvésio primeiro. Elvésio, essa trilha não está bem feita, é isso mesmo? Eu acho que o professor Juarez está falando é que cada academia, cada professor acaba criando a sua própria metodologia, vamos dizer assim. Alguns nem criam, né, como o Juarez falou, para você passar da branca para azul, ou no caso da criança, antes da branca para cinza, para amarela, enfim, você tem determinadas técnicas que você precisa conhecer e alguma coisa de defesa pessoal, enfim. Mas a gente pega muito, por exemplo, do judô, que o Jigoro Kano, né, faixa preta de jiu-jitsu, criou uma metodologia dentro do judô em que você sabe, para você passar para cada faixa, o que é preciso para você fazer, né, do Gokyu. E essa metodologia ela é universal, né? Então, acredito que seria muito importante que essa metodologia e que esse sistema de graduação fosse uma coisa universalizada, o que facilitaria para todos os professores e também criaria uma confiança maior do aluno em saber o que ele precisa, do que é preciso para que ele possa galgar as etapas, né? E cria esse vínculo, né, com o esporte. Eu diria que seria o vínculo, né? Um vínculo muito importante. Quando você sabe, você também vai poder passar para aquelas pessoas, olha, eu pratico arte marcial, jiu-jitsu, a metodologia é essa, dessa forma que a gente é graduado, como se fosse uma universidade, é uma universidade, na verdade, é assim que eu vejo jiu-jitsu, né? É uma escola e uma universidade, independente se você é competidor ou não, porque a arte marcial ela tem muitos objetivos. Então, dessa forma que eu vejo, eu acho que o que está faltando é realmente isso, essa formação de professores, essa metodologia. Eu acredito que o crescimento tem sido grande, mas ainda tem muita coisa para crescer e para melhorar dentro da arte, né? É isso, minha opinião.
E aí, Júnior, eu não te deixei por último à toa, não. Você praticamente é o mais novo da galera aqui. E teve uma Pois é, formação. mas eu ia Teve dizer uma justamente formação isso, né? também Porque, bem assim, mais recente, mas ao contrário do que eu conheço, do que você mesmo transparece, tem uma preocupação muito grande com o aspecto educacional do jiu-jitsu, né? E aí, mas e aí? Isso veio da graduação ou veio do Júnior? sim. Então, vamos lá. Por parte. Sobre a confederação. Sobre a confederação, depois eu queria até ouvir também a opinião novamente do Oveste, porque ele também é judoca, né? Mas o judô, pelo que me passam, o judô, para você pegar a faixa preta, você vai ter que fazer módulos de etapa de exame de faixa para pegar a preta na confederação, né? Na confederação de judô. E isso seria um lance legal, porque independente do programa do professor, para ele chegar a preta, ele teria que passar por um teste na confederação. Eu acho que seria um bom caminho. Não sei se os amigos concordam comigo. Sobre o programa de cada professor, realmente isso aí fica muito bangu, né? Muito, muito largado, porque às vezes o garoto, ele, por ter ido para uma competição, aí às vezes o professor, para incentivar, dá um grau, faz não sei o quê, e não deu aquela etapa que ele teria que cumprir. Eu acho que é muito legal quando você dá a etapa por técnicas, né? Olha, meu faixa laranja, por exemplo, pra você ter uma ideia, por exemplo, meus faixas laranjas crianças, quando eles chegam na faixa laranja, eles estão fazendo 21 quedas, falando o nome das quedas, né? Nem que sejam variações, mas eu quero que eles saibam falar as quedas. As crianças acabam cobrando mais do que os adultos, na verdade, né? Mas eu acho assim, a confederação ela podia ajudar com um programa assim. Não sei se isso seria possível ou não, né? Mas eu concordo plenamente com o que o mestre Juarez falou, né, com o Verso também, que é judoca. O judô, eu acho que nessa parte disciplinar, ele ainda está à frente do jiu-jitsu, né? Não sou judoca, né? Treinei judô na Gama Filho para me ajudar no jiu-jitsu, né? Porque eu era competidor, na época de competidor. Mas eu também sempre me interessei em saber os nomes e para lá na frente eu poder passar, principalmente porque eu tinha uma filha que lutava, então tudo eu queria passar para ela, queria ensinar, queria chegar mais perto da perfeição. E já lá em, já lá em Abu Dhabi, já lá na parte da Arábia Saudita e tal, os professores, eu me liguei que eles já têm uma certa preocupação. Lá no UFC eu tinha um programa, né, o programa de graduação das crianças da UFC, foi eu que criei ali. Como é que é o nome dele? O Tinguinha, que foi Gracie Barra, que está nos Estados Unidos, foi ele que criou o Universal da UFC. Depois a gente foi sentar para mudar algumas coisas quando foi na UFC de Bahrein e do Golfo Pérsico todo ali. Eu acho que assim é legal você fazer isso que o mestre Juarez falou, sabe? O aluno saber o que ele passa para ele chegar no objetivo dele. Principalmente porque a confederação ela não obriga ninguém a graduar ninguém. Ela dá um mínimo, o tempo mínimo. E o tempo mínimo, por exemplo, dos adultos, na faixa azul, por eles terem que ficar um mínimo de 2 anos, é a faixa onde tem mais desistência, né? Parece que os caras conseguiram o objetivo, ser faixa azul, sair da branca. E aí são poucos que conseguem dar sequência para chegar adiante, né? Mas eu acho que é por aí. A parte educacional, eu acho que basta um pouco de boa vontade. Tem uma coisa que eu cobro muito dos professores, até quando eu tenho intimidade com eles, mesmo no seno da minha equipe, é perguntar se eles têm um curso de defesa pessoal. O mestre Juarez vive passando aí pela federação, o staff, a defesa pessoal. Eu que, na época que levava criança para competir, era aqueles professores enérgicos, né? Estava ali muito pilhado, então eu estava sempre preocupado em saber a regra, para não falar uma besteira na hora de reclamar a arbitragem ou debater alguma coisa. Então, eu acho que o professor ele tem que se capacitar mais em tudo, sabe? Em tudo. Ele tem que estar buscando sempre o melhor, tanto curso de arbitragem, como primeiros socorros, está lidando às vezes com crianças, tem que saber o que fazer. Aliás, primeiros socorros para mim tinha que ser humanitário, né? Todo mundo tinha que saber fazer, tinha que ter esse curso. Mas eu acho que é por aí. Eu estou com o mestre Juarez, estou com o Elvete também. A gente entende que é uma discussão acadêmica interessante, mas que requer uma preocupação de futuro. E os mestres aí, claro, têm a didática suficiente, talvez, para poder fazer uma mudança significativa.
no que deve ser o sistema para formação de professores. Bem, existe curso de formação de professores na área educacional normal, né? Então, eu acho que já que o cara se propôs a ser professor, acho que também tem que ter um curso de formação de professores específico até para lidar com criança. E aí, como o Elvésio falou e o Juarez falou, lidam com crianças de todo tipo, né? Além, às vezes, nem o aspecto educacional, não, às vezes é o aspecto neurotípico. E a gente entende que tem que ter essa formação. Como é que lidar com uma pessoa que é neuroatípica? Como é que vai ser essa formação na escola, em que você vai encontrar uma série de nuances lá, né? E que tal trabalhar com mulheres? Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Eu queria que o professor Elvésio falasse um pouco disso. Como é que ele lidar com as mulheres, Elvésio? É complicado, é difícil, é mais fácil? Tem o tempo que não é bom, que não é ruim? Como estão as mulheres dentro do jiu-jitsu, Elvésio? Bom, isso é até polêmico, né? Não vejo problema nenhum em lidar com as mulheres, até porque eu sou professor de escola, durante 37 anos na mesma escola, dei aula no estado, dei aula na escola técnica lá em Nova Iguaçu, dei aula em ginásio, em colégio católico, enfim, em diversas escolas. E o principal que eu vejo aí é o respeito, né? Você lidar com as meninas são extremamente dedicadas de uma maneira geral, são extremamente disciplinadas, buscam. Eu não vejo diferença, não, assim, em relação ao essa questão do sexo, não. Acho que é da mesma forma. A gente tem que trabalhar dentro da questão do respeito dentro da academia, né, para que todos possam conviver num ambiente integrado e legal. As meninas desenvolvem da mesma forma que os meninos, não existe diferença nenhuma. E com relação ao que o Madruga falou antes, que ele deixou tipo um link ali para mim, né, com relação ao judô, o Madruga falou sobre essa formação que existe dentro da Confederação Brasileira de Judô. Eu vejo pontos positivos e outros nem tanto, porque cria-se uma dificuldade muito grande. Primeiro, a questão financeira, né? Fica muito mais caro você fazer módulos e, às vezes, ter que se hospedar em hotel e pagar um valor muito alto por conta de uma quantidade muito grande de profissionais envolvidas. O que eu acho é que pode haver, sim, uma taxa bem cobrada, mas a formação pode ser feita mais através da formação do professor, para que o professor possa dar todo esse suporte da metodologia para que se possa alcançar aquela determinada faixa. E aí, sim, uma comissão julgadora no dia em que for, principalmente na questão da faixa preta, né? Em que chegar o momento da faixa preta, mas não, essa questão, a minha crítica com relação à Confederação Brasileira de Judô, essa questão da pessoa ter que sair do local onde ela mora, já é tudo tão difícil, né? Então, eu acho que poderia se aproveitar o que tem de bom, mas teria que se aperfeiçoar também. É isso. E com relação às variantes que a gente tem na nossa didática, na nossa pedagogia, saber lidar com todos os tipos de criança, né? Porque a gente está ali também como um complemento, porque a formação ela vem muito de casa também, né? E a gente poder estar ali como um auxiliar do pai, da mãe, né? Enfim, do responsável, para que a gente possa agregar valor a essa formação. A gente dá um freio naquele que precisa de um freio, levantar a autoestima daquele que está precisando que se levante a autoestima, colocar valores e de maneira geral, assim. Desafios dos professores sempre, né, o Elvésio? É sempre Sim. Um desafio. E eu fico com a preocupação do que, assim, eu vou abrir o microfone do Juarez, você vai ouvir que vai mudar o ambiente, que sai um pouco mais de barulho, porque o Juarez está no trabalho. Ele está com a gente, mas está trabalhando. E aí ele está em loco para poder falar lá, que qualquer coisa ele estica o pescoço, dá uma olhada lá como é que está se comportando meninos e meninas lidando dentro do jiu-jitsu. Mas e essa preocupação com as meninas, Juarez? Eu imagino que
vocês em geral, Júnior, você e o Elvésio, já estão lidando bem com isso, mas ainda é um ambiente, como o Elvésio falou, tem um pouco de rusga no assunto, mas isso já está no caminho de ser superado, Juarez? Eu já superei esse assunto faz muito tempo. Não tenho problema nenhum. Só comentar um caso que o Elvésio falou sobre o judô, né? Eu tenho vários professores de judô comigo, que treinam comigo jiu-jitsu, tá? E a reclamação deles é justamente essa a dificuldade de custo, né? Então, e eu acho que o jiu-jitsu precisa de um treinamento, uma programação de treinamento? Acho sim, mas acho que tem que ser de uma forma mais bem elaborada para a pessoa não ter tantos esses custos. Então, hoje em dia, com as lives e com os online, seria um excelente momento de se colocar essa programação online, como acontece com as regras do jiu-jitsu, por exemplo. Então, quer dizer, a pessoa tem a forma gratuita, tem a forma paga, tem a forma de qualquer jeito para a pessoa ir se adequando. E aí é um projeto de mais tempo. Falando das meninas, né? Assim, o Júnior Madruga tem uma filha faixa preta, né? Minha amiga, Larissa, né? E eu já superei essa situação há muito tempo. Então, quer dizer, hoje eu montei uma turma só feminina com uma professora mulher que dá aula, mas eu tenho várias meninas que não pode fazer naquele horário, naquela aula, né? Naquele dia e horário que é a turma de meninas e faz na turma mista. Então, quer dizer, é uma situação de puro conforto para quem quer. O respeito é fundamental. Então, quer dizer, eu dou aula na minha casa, né? E junto da minha casa também, pegado, mora minha mãe. Então, é um ambiente familiar. Eu não posso deixar, ou não posso aceitar que falte com respeito com qualquer menina, né? Então, quer dizer, para mim isso é um assunto assim muito superado. E agora eu montei a turma com meninas, então quer dizer, eu tenho um grupo de meninas treinando e tem um outro tanto também de meninas que treinam na aula mista sem problema nenhum. E eu acho que é por aí. As meninas estão ganhando muito espaço e ainda tem muito espaço para elas ganharem, porque a cada dia que passa, né, com a turma feminina que eu montei, eu criei assim, logo na montagem da turma feminina, eu tive um aumento assim de 5 alunas novas que não se sentiam confortáveis de fazer no grupo masculino, né? Então, quer dizer, eu fiz uma turma de feminina, entrou logo assim de cara 5 mães de crianças que treinavam comigo se matricularam para fazer e estão fazendo. Então, quer dizer, aí com o tempo, aí elas vão ver se elas se sentem confortáveis para migrar para outra turma, se não se sente confortável. Aí a gente tem que respeitar as individualidades de cada um e deixar a coisa fluir normalmente. Ok? Eu fico com a impressão que a dificuldade ainda tá dentro de casa, né? Eu acho que a impressão é que as dificuldades elas não estão na academia mais. As dificuldades parecem estar dentro de casa. Elas acabam sendo transferidas para dentro da academia porque foi o que até o Avés falou, né? Tem coisa que vem de casa. E você tem que meio que lapidar, né? Vocês, professores, são grandes lapidadores, né? Vão aparando, fazendo até conseguir ajustar. Eu gostei de uma consideração do professor Elvésio com relação ao judô. Eu, por acaso, sou faixa marrom de judô, mas há 30 anos atrás. Então, eu não tenho a mínima ideia. Ainda guardei bons nomes, como o Júnior falou. Também existe essa preocupação. Eu guardei a maioria dos nomes. Mas eu sempre fui muito grande. Eu tenho 1,95 m. Então, tu imagina um homem desse tamanho fazer judô é complicado. Então, parei. Mas, enfim, mas a mesma dificuldade que o Juarez fala, que o professor Elvésio falou, meu irmão, nosso irmão, o Júnior conhece, o Marcelo, que é faixa preta, já acho que tem 2 ou 3 anos, não me lembro mais, é essa dificuldade financeira. Como é que a gente consegue incluir no esporte tão caro? E, de repente, a gente tem tantos profissionais capacitados, mas que não têm condições financeiras de evoluir. Eu acho que isso não é um problema do jiu-jitsu, né? Só balança a cabeça aí, galera, para dizer. Não tem esse problema de caro no jiu-jitsu, né, gente? Eu tô com o áudio de vocês cortado, qualquer coisa, levanta o braço que eu abro o áudio de vocês. Mas, assim, me parece que o jiu-jitsu tem um poder de inclusão maior do que o do judô, por conta até de financeiro. Isso pode facilitar um pouquinho. Eu queria, antes da gente terminar a live e ir para as considerações finais, eu queria perguntar para vocês hoje, nesse campo do jiu-jitsu educacional, que por acaso aqui no Rio, por acaso, gente, só para dizer,
nem todo mundo que está aqui na live é daqui do município do Rio. Se eu não me engano, o professor Juarez está em Araruama, né, Juarez? Está em Araruama, o professor Elvésio, eu não soube de onde é. Onde tu está, Elvésio? Eu estou em Copacabana. Está em Copacabana, então ele está um pouquinho mais perto. E o Júnior é Santa Cruz da Serra, lá, subbairro de Xerém, tá lá no cantinho, lá. Então, assim, tu imagina, nós temos 3 polos aqui separados. Fala, Júnior. Não, eu estou em casa, eu estou na Barra, mas eu trabalho lá, hoje, né? O meu trabalho, o meu ponto mesmo. O Júnior, então, assim, ele tem lá Santa Cruz da Serra, tu imagina, gente, a distância, e a comunidade lá de Santa Cruz da Serra para atender. O professor Elvésio atende lá em Copacabana, deve ter uma comunidade forte lá que também participa. E como é Araruama, que o pessoal pode pensar que é uma cidade pequena, mas é uma mega de uma cidade, imagina o trabalhão que o professor Juarez tem lá em Araruama. Então, assim, eu queria saber de vocês hoje, principalmente é bom que a gente está falando em lugares diferentes, né? O Júnior está em Caxias, o Juarez está em Araruama e o professor Elvésio está aqui no Rio, está no município. Que vocês enxergam de dificuldade, aonde vocês estão para o jiu-jitsu dar uma alavancada, e eu vou começar pelo Júnior. Então, antes de eu falar sobre isso, eu vou falar sobre o assunto anterior, que eu acabei não falando, sobre o jiu-jitsu feminino, né? Sobre o jiu-jitsu feminino, né, a Larissa foi minha inspiração para isso. Eu sempre tive um cuidado muito grande em relação ao feminino, até no modo de falar, né? Por exemplo, eu nunca falo, na hora de abre as pernas, não, é sempre separou as pernas na hora de alongar, sabe? Então, eu sempre tive uma maneira mais educada para falar em relação a isso, até porque a pessoa, quando entra, você precisa pegar a confiança dela, ela precisa se sentir à vontade. Existe essa situação do leigo, né, da menina leiga, tá dentro do jiu-jitsu e ter que pegar a confiança daquele pessoal, e o professor é importantíssimo ter essa confiança, né? Ponto. De resto, minhas faixas pretas aí, Larissa, Carol, Sheila, Vanessa, agora lá de Júnior, a Larissa continua lutando? Mas não, Larissa agora está cuidando para ser psicóloga, né? Está terminando a faculdade dela. Ela está no projeto de inclusão social, né? Vamos começar um projeto em Caxias com inclusão social, com pessoas com deficiência, e a Larissa, como psicóloga, vai estar dentro desse projeto comigo, mas sem kimono. Ela não vai cuidar da parte do kimono, essa parte vai estar eu e mais outros alunos e tal. O Xandinho, né, vai começar a trabalhar comigo em relação a isso. Mas lá em Caxias, cara, nós temos boas equipes, sabe? Nós temos lá a equipe Prime, né, do falecido João, que era meu amigo. Agora o Márcio está de frente lá, que é uma excelente pessoa, excelente educador. Nós temos nossa faixa preta Pena lá em Xerém. Cara, são vários professores bons, né? Nós temos Fábio Satiro, o meu mestre Vinícius Amaral. O quartel-general era em Caxias, lá na 25, agora que ele saiu de lá, mas ele ainda tem um núcleo lá. E a dificuldade é a parte financeira, né? A gente estava falando sobre o lance do judô e do jiu-jitsu ter mais uma parte de inclusão, mas não é tão fácil assim, por exemplo, essa galera de competição pagar, tipo, R$100, cento e pouco reais para 2, 3 campeonatos no mês. Fica difícil quando muitos alunos até a gente acaba deixando como bolsista, porque sabe que está vindo de uma comunidade, e às vezes eu tive problemas em academia, porque eu queria que alguns alunos da comunidade fossem bolsistas, e aí o cara falava, pô, mas aí, cara, é uma mensalidade que se perde, e na verdade não era uma mensalidade que se perde, porque aquele aluno ele não tinha condição de pagar a mensalidade, então se ele não desse bolsa para ele não ia treinar e não ia ter nenhum jeito que fizesse ele pagar uma mensalidade. O Elvésio tem um trabalho na Ladeira dos Tabajaras, eu passei por lá também, muito, muito legal. Ali pela área do Elvésio, já trabalhei, acho que em todos os morros ali, Pavãozinho, Chapéu Mangueira, Morro da Babilônia, Cantagalo, já andei por tudo ali. Eu amo o trabalho de comunidade, eu amo, porque eu já perdi muitos alunos para o tráfico, assim como já consegui resgatar muitos alunos do tráfico, né? Tinha alunos presos, alunos que foram mortos nessa vida aí do crime, mas que a gente tentou de tudo para tirar eles, e se não fosse um projeto social, eles não pagariam mensalidade e não teriam a chance da gente tentar resgatar esse tipo de pessoa, né? E
está encaminhado, às vezes, para o crime, né? Aquilo que a gente estava falando, que vocês falaram, às vezes as coisas vêm de dentro de casa, vêm de uma educação, vem de um pai que bebe, vem de um pai que bate na mãe e que a criança presencia isso tudo. O trabalho de inclusão nessa parte de comunidade sempre foi minha alma, né, cara? Porque eu sempre fui chamado de playboy favelado, né? Eu fui criado na Sulacap, né, que é uma área de classe média, mas eu sempre andei em tudo que é canto e sempre consegui, igual o camaleão, me adaptar a tudo que é o ambiente e tenho muito orgulho disso. Isso me fez crescer muito como ser humano. Eu acho que é difícil, eu acho que deveria ter mais projetos, sabe? Lá nós temos uns projetos do governo que trabalham em algumas comunidades, mas aí, como é do governo, vira e mexe, perdeu uma eleição, acabou o projeto, ou do nada para de se receber, para de ter a verba, e isso dificulta muito para o professor, né, cara? Porque você quer trabalhar, você quer ajudar, você quer fazer uma inclusão social e fica difícil, né? Hoje eu estou um pouco distante dessa área de projeto com comunidade, mas que agora eu estou focado plenamente na área de inclusão com pessoas com deficiência e está bem encaminhado, vamos começar uns projetos bem legais para isso, mas eu sinto muita falta da minha galera, principalmente ali do Morro da Babilônia, eu curtia muito a galera ali, a galera do Elvésio ali, da Ladeira dos Tabajaras, tem uns que eu converso até hoje, sabe? Sempre foi a minha praia, cara, eu gosto muito disso. Mas, infelizmente, né, cara, a gente é professor, e a gente que é professor e que vive disso, a gente tem que ficar buscando um monte de saída para poder conciliar os projetos sociais com o teu ganha-pão de cada dia, né? A gente tem que trabalhar, tem que ganhar, tem que viver, e essa acho que é a maior dificuldade para a gente que gosta de trabalho social, estabilizar esses dois, sabe? Unir os dois caminhos para que você possa ter uma vida como profissional, fazer valer financeiramente, né? Você como profissional e você dar sequência nos projetos sociais. Meu filho, trabalhar social nesse país não é uma coisa muito fácil, não. É um país, então, um país que não trata seu legado olímpico, não tem trabalho social que dê jeito. Eu vou deixar o professor Elvésio por último, porque eu sei que ele vai poder agregar muito. Eu quero ouvir o Juarez, está lá na região dos Lagos, com essa mesma preocupação, né, Juarez? Como é que você vê aí o jiu-jitsu aí, educacional, acima de tudo, mas a implementação dele aí na região dos Lagos, especificamente em Araruama? Eu já comecei no jiu-jitsu aqui em Araruama há muito tempo, né? A fundação da minha academia aqui foi em 1998. Então, todos esses trabalhos sociais, né, que já fiz muito, já dei muitos alunos bolsistas e coisa, fiz por muito tempo, mas eu tinha outra profissão que eu me bancava para poder fazer o projeto social. A partir do momento que eu perdi as outras fontes de renda, eu tive que profissionalizar a academia, né? Tive que fazer com que ela ganhe dinheiro. Eu preciso pagar minhas contas, eu preciso coisa. Então, quer dizer, os projetos sociais, eles foram cortados. E até porque o local que eu estou, né, não é um local muito propício para projeto social, né? Já é uma classe média alta. Então, quer dizer, eu profissionalizei de forma que eu não tenho essa situação de bolsista. Claro, óbvio que eu não vou deixar ninguém parar por uma necessidade, por uma situação adversa. Mas não é o meu público. Não é o meu público. O meu público hoje está um público que tem condições de pagar, tem condições de fazer, e eu vou levando. O jiu-jitsu está crescendo demais, demais, demais. Essa pandemia agora, eu reabri a academia em agosto, né, porque eu fiquei um período, né, e de agosto para cá, eu tive 60 novas inscrições. Então, quer dizer, é um número considerável. Claro que eu tive perda também, eu estou falando dos novos, eu também tive perda daqueles que pararam e que não retornaram até hoje. Mas tu vê que o jiu-jitsu está em pleno crescimento, ele está numa vibe assim muito boa.
E, aproveitando até o que o Verso falou, né, anteriormente, né, uma coisa ela não anula a outra. A gente tem que ir trabalhando as coisas que a gente pode, né, porque a gente vê o projeto social. Pô, se eu puder fazer um projeto social, eu vou fazer. Eu dou o meu tempo para me fazer. Se eu puder fazer a minha academia, fazer com que ela seja rentável, eu vou fazer também. Se eu puder fazer inclusão social de pessoas deficientes, eu vou fazer também. Então, quer dizer, uma coisa nunca vai anular a outra. Só que, na verdade, a gente tem que ter um foco para poder seguir e não se debater, né? A gente não se confrontar nós mesmos, né? Então, eu tenho esse lado aí que minha academia hoje está muito profissional e, né, tenho que, para mim fazer um projeto, eu teria que sair daqui, fazer um outro espaço para que eu pudesse fazer a minha colaboração. Mas aí vem outras situações. Tem que pagar espaço, tem que se locomover para o local, tem uma série de coisas que às vezes inviabiliza, né? Mas é isso aí, não pode uma coisa danificar a outra, né? Então é sempre agregando, ok? Eu imagino que a experiência do Elvésio é sensacional nisso. Você já tem mais história para contar aí, porque vive num local em que as comunidades, e as comunidades que eu digo são as comunidades carentes, precisam desse apoio. Que legal a gente está podendo falar sobre isso, mas também é difícil dizer que a dificuldade é imensa, né, Elvésio? Não, com certeza. O que o Juarez falou é extremamente pertinente, é isso mesmo. A gente precisa ganhar, né? A gente precisa pagar nossas contas e, e às vezes as coisas se tornam difíceis, por isso tem que profissionalizar a academia, tem que estar buscando uma forma de atrair o aluno, né? De atrair o público para a academia. E, ao mesmo tempo, também, que o Júnior Madruga falou, achei extremamente importante, extremamente pertinente, porque a gente tem alunos que realmente não podem pagar, jamais poderiam, né? E muitas das vezes é porque, por exemplo, aqui em Copacabana, diferente do Juarez, eu saí de um determinado local, que era o Maitá, me transferi para Copacabana, e a maior parte dos meus alunos ainda não voltou. E na verdade, eu recomecei agora em dezembro, né? Dia 1 de dezembro, foi o dia que eu recomecei, talvez pelo fato de estar em final de ano também, da questão da pandemia, então tem todas essas dificuldades. E com relação ao projeto social, agora é uma coisa que eu sempre falei, que eu falei durante muito tempo. Agora, meus alunos estão dando aula no projeto, o projeto teve parado por um tempo, voltou agora tem pouco tempo, e os alunos são os fatores multiplicadores dessa possibilidade social. Eu fico mais numa área mais de supervisão, procurando ter contato com os alunos. Também o projeto voltou agora, tem muito pouco tempo, aqui na Ladeira dos Tabajaras. Como a gente sabe, o Rio de Janeiro é cercado de comunidades e o quão importante o jiu-jitsu é nesse fator de inclusão. Talvez seja, hoje em dia, o esporte mais inclusivo que exista. E Copacabana não é diferente. Copacabana, num bairro com 4 quilômetros de extensão da orla, né? Você tem várias comunidades. Você tem Babilônia, como o Júnior falou, você tem Chapéu Mangueira, que é praticamente a mesma, Ladeira dos Tabajaras, que é uma comunidade enorme, Morro dos Cabritos, né? E a gente ainda tem o Pavãozinho, o Cantagalo, que está ali na imediação com o Ipanema. Mas, então, uma quantidade grande de pessoas que precisam dessa possibilidade dos projetos sociais, né? Mas, como o Juarez falou, realmente a gente sozinho não consegue, né? Já dei muita aula de graça, inclusive pegava, quando a gente conseguia ganhar alguma coisa, às vezes para ajudar numa inscrição das crianças e tudo. Mas agora, por exemplo, já tem um apoio. O que acontece é que, às vezes, quando você está fazendo um projeto social, você tem o apoio de uma determinada empresa, mas isso tem um tempo. Aí vamos supor que seja um projeto de 10 meses.
quando termina, nunca renova imediatamente, às vezes demora 2, 4, 6 meses, até um ano, e aí fica difícil. Quem continua realmente, quem está totalmente engajado ali no projeto e buscando realmente essa questão da inclusão, como falou bem o Madruga. Eu tenho duas coincidências para falar. Primeiro, minha filha é muito amiga é a melhor amiga dela, na verdade, a Marta, que é prima da Larissa, né? A Martinha é prima da Larissa, mora aqui no meu prédio, no 5º andar, eu moro no 4º. Então, a Duda teve uma época em que a Larissa vinha para cá, vinha na casa da Martinha. A Duda é minha filha, elas se conheciam, muito legal também, essa coisa das famílias. E o Mestre Juarez, eu estou em Araruama desde 1966, na verdade. Foi a primeira vez que eu conheci em Araruama, porque meu avô tinha casa lá, meu tio-avô, minha tia-avó, meu pai. Então, a vida inteira em Araruama. Agora meu primo, Meu primo não, meus primos, tem mais de um primo que estão por lá ainda até hoje, inclusive muito perto da academia do Mestre Juarez, que eu tive o privilégio de um dia conhecer, já muitos anos atrás eu tive o privilégio de estar lá na academia do Mestre Juarez. Então, Araruama eu tenho um lado afetivo com Araruama muito grande, entendeu? Passei minha infância, adolescência, não só as férias, mas às vezes os finais de semana, sempre indo a Araruama. Velejava com um barquinho lá, barco laser lá na Lagoa de Araruama. Eu não sei como é que está agora, estava melhorando, parece que a balneabilidade da lagoa, agora não sei como é que está. Mas Araruama é um lugar aprazível e o crescimento de Araruama foi exponencial. Então, tenho essas duas coincidências assim de afinidade, de afetividade, tanto com o Mestre Júnior Madruga quanto com o Mestre Juarez. E além do Madruga ter dado aula aqui também na Ladeira dos Tabajaras, aqui onde eu moro. É isso. Falta história, hein? Tem história dessa por aí, hein? Bastante. Ai, gente, obrigado pela presença. Queria que vocês deixassem uma mensagem final antes da gente finalizar. Mas, acima de tudo, fica a mensagem, né? Um pouco de incentivo governamental não faz mal a ninguém, né? Se a gente quer evoluir como sociedade, a gente precisa também investir em educação e esporte. Muito pode se fazer quanto a isso. Junão, obrigado, meu irmão. Prazer ter você aqui. Não, eu que agradeço. E realmente o Everest falou uma coisa muito legal, né? Esse lance das nossas filhas. E, pô, tá numa live com duas feras dessa, cara. Pô, pessoas que eu já aprendi muito. Para quem não sabe, né? Você, Alexandre, que não sabe, que não é do jiu-jitsu, é um cara que até hoje bota a cara para sair na porrada nos adultos, meu irmão. Aí, quer dizer, aí você vai falar o quê? Quando eu chego para um aluno meu, eu falo assim, o que é que você está reclamando aí? Não, eu estou reclamando porque o cara é mais pesado. Eu falo, meu irmão, então eu vou te mostrar o Elvésio Massaranduba, meu irmão, que sai na porrada com todo mundo, vai para Mundial, sai na porrada com os caras. E o Juarez, cara, numa época muito difícil que eu tinha me desligado da minha ex-equipe, eu fiquei meio chateado, meio perdido, e os conselhos do Juarez para a minha vida foi muito importante. Eu acho que o jiu-jitsu e a gente que trabalha com isso, é muito legal a gente ter a consciência que a gente está aprendendo todo dia com todo mundo, com faixa preta, com faixa branca, com os problemas dele e com as crianças. E a consideração final que eu queria deixar, eu queria aproveitar para contar uma história, na verdade, né? Não sei a religião do Elvésio do Juarez, mas, na verdade, ela é uma situação bíblica, né? Mas que tá muito dentro do que eu trabalho agora, eu até falei isso na outra live, sobre essa parte de deficiente, né? Em João 2, se não me engano, diz que Jesus estava numa casa e essa casa estava lotada, tinha muita gente, não tinha mais como ninguém entrar na casa, e 4 amigos de um deficiente, né, de um paralítico, ficaram sabendo que Jesus estava nessa casa, e aí eles colocaram o amigo num lençol, e os 4 saíram arrastando esse lençol, porque eles sabiam que se Jesus tocasse neles, esse deficiente ia estar curado, né? E aí, quando chegou lá, eles não conseguiram entrar, porque a casa estava muito cheia, até que um deles olhou para o telhado e teve uma ideia, falou assim, pô, já sei, vamos subir pelo telhado e a gente desce ele por ali. E aí Jesus estava lá no meio, né, pregando, e de repente as telhas se abriram e os amigos desceram o deficiente pelo lençol amarrado,
e Jesus olhou para o alto, assim, viu aquele deficiente descendo, e os caras lá em cima, cura ele, e Jesus curou esse deficiente. O que eu quero dizer com essa palavra é que não só com a parte de inclusão social com o deficiente, mas também com a inclusão social com aquelas crianças de comunidade que a gente está ali querendo tirar elas daquela vida errada, é que infelizmente nós não somos Jesus, a gente não pode tocar neles para curar. Mas nós podemos ser um daqueles amigos que pegou o lençol e que levou aquele deficiente para ser curado. A gente pode dar um bom conselho para aquelas crianças de comunidade, a gente pode tentar mudar a vida delas, a gente pode trabalhar o deficiente físico e dizer que ele consegue também. Então, o meu recado vai em direção disso, de que na nossa parte educacional a gente pode ser aqueles amigos do lençol que levou o deficiente para Jesus curar. Um abraço aí, muito obrigado por participarem aí dessa live. Lembrando que essa live ela vai para a Arábia Saudita, né? Porque eles querem debater justamente sobre planos de aula, de como trabalhar, e eles pediram meu plano de aula para trabalhar com crianças, né? Lá na Arábia Saudita, e é sempre legal ter opiniões de gente experiente e de bom caráter, como vocês dois. Valeu, muito obrigado aí. Valeu, Júnior, valeu. Obrigado. Juarez Soares, obrigado pela presença, obrigado por ter compartilhado um pouco dessa experiência sensacional tua aí de Araruama. Que venha mais alunos, além dos 60 e pouco, vai passar de 120. Obrigado pela presença. Se Deus quiser, olha, eu tenho que agradecer estar aqui, podendo compartilhar um bocado com vocês. Falar para o Elvésio que a hora que vier para cá, por favor, não esqueça de vir nos visitar, será um prazer. Júnior Madruga também está em casa, ele sabe disso, é meu amigo de muitos anos, a hora que quiser me dá o prazer. Né? O Alexandre falou que uma ajuda governamental sempre é bem-vinda, sem dúvida nenhuma, mas eu prefiro, em vez de eu ficar me apoiando, né, nessa situação de que vou ficar esperando, não, eu vou assumir essa responsabilidade e boto para fazer, porque se a gente preparar nossos alunos, sei que não vai resolver, né, que eu vou ser um número muito irrisório perante ao Brasil e ao mundo, mas a gente fazendo a nossa parte, a gente já vai estar contribuindo para um Brasil melhor, um jiu-jitsu melhor, uma formação melhor dos professores, para que eles não aconteçam que nem foram vários faixas pretas que chegaram e não foram preparados. Então, hoje eu me preocupo muito com essa preparação, com essa formação acadêmica, para que eles possam me representar, né, de forma melhor, né, dando um maior suporte, tendo um maior conhecimento. Então, é isso que eu espero e acho, né? Cada um fazendo um pouquinho a sua parte, nós vamos ter uma melhora significativa. E agradecer por estar aqui. Muito honrado. Obrigado. Eu que agradeço, professor. Mestre Elvésio Pena, valeu pela presença, obrigado pela contribuição que tem dado aqui. Bom trabalho aí, que eu sei que você precisa de muita força e muito trabalho. Deus te abençoe e muita força. Obrigado pela presença. Bom, queria agradecer, né, ao Júnior, Alexandre, pela oportunidade, pelo convite, né, de estar aqui debatendo com vocês e pessoas que eu considero referência. O Júnior, todo esse trabalho social aí que eu já conheço. E o mestre Juarez, um gestor referência, não só gestor de academia, mas também gestor de organização de campeonatos. Todo mundo que é do meio do jiu-jitsu sabe o quanto o Juarez é referência. Se alguém quiser organizar um evento, organizar um campeonato, de uma maneira geral, ele sabe o caminho das pedras, sabe como ninguém fazer com que seja sucesso. Então, agradecer isso tudo e a mensagem seria falar do jiu-jitsu inclusivo, né? O jiu-jitsu como esporte de inclusão, como a arte que mais cresce no mundo, né? Por ser tão especial, por ser tão inteligente. Eu costumo dizer que o jiu-jitsu é uma arte inteligente demais, porque não tem fim, né? A gente está sempre aprendendo, ninguém nunca sabe tudo, e quem é do meio sabe do que eu estou falando. Então,
O jiu-jitsu é uma oportunidade para abrir a cabeça de muitas crianças, de muitos adolescentes, como uma forma de desenvolver mesmo a sua mente em diversos planos. Então é isso, é o jiu-jitsu de inclusão, o jiu-jitsu como arte, o jiu-jitsu como esporte, eu acho que podem andar juntos sim, e vão continuar por muito e muito tempo. E dizer mais uma coisa, que existe o jiu-jitsu para crianças, o jiu-jitsu para os adolescentes, mas nunca é tarde para começar no jiu-jitsu, nunca é tarde. A gente, o Juarez deve ter, o Júnior também, exemplos de alunos que começaram já com a idade bem mais avançada e que chegaram, inclusive, até mesmo a faixa preta. É isso. Muito obrigado, professor Elvésio. Obrigado a todos pela presença. Eu queria dar um recadinho para Camila Mauriti Vilela. Ela deixou um recado, tá aí o recado na tela. A gente realmente teria a live pelo YouTube, só que a gente resolveu mudar para o Facebook para facilitar um pouco o acesso, tá, Camila? Mas só para esclarecer, essa live daqui a pouco ela está no YouTube, tá bom? Então você pode ficar tranquila que daqui a pouco essa live vai estar no YouTube e quem estava esperando por lá ainda vai conseguir ver. Um agradecimento especial aos mestres. E para lembrar... Opa, peraí que desculpa, o Elvésio, tu falou alguma coisa? Fala agora. Não, é que a Camila é a esposa do Rafael Vilela, meu faixa preta, que deu aula em Abu Dhabi, inclusive, e dá aula num projeto social aqui em Botafogo também. Inclusive, um abraço para a Camila e para o Rafael. Forte abraço para eles também. Mas fiquem tranquilos, daqui a pouco a gente está no YouTube também, vocês vão poder vão acompanhar a live por lá. A história, basicamente, desses 3 mestres que fizeram parte com a gente aqui diz o seguinte: é aquela velha história do Beija-Flor lutando contra o incêndio. São esses 3 aqui. É os 3 que estão lá, com um biquinho desse tamanho, indo lá apagar o incêndio quando as pessoas têm muita gente olhando. E quem está olhando muito é o governo. E aí é uma verdade, um país que foi olímpico não deixou legado nenhum. É lamentável, mas a gente aprende andando para frente. E aí tem que ficar olhando esses profissionais aqui para ver se a gente consegue andar para frente de alguma forma. Valeu, gente. Obrigado pela live. Obrigado aos mestres por estarem aqui, mas principalmente, obrigado a vocês que estiveram com a gente aqui até essa hora. Obrigado pela audiência. Obrigado pela presença. A gente se vê numa próxima live. Tchau.